Muito bem, sejam todos aí bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Eu sou o professor Dudan e estou trazendo para vocês agora a nossa revisão para o concurso dos Correios, parte número 2. E nessa parte número 2, nós vamos abordar o tópico 3 do edital, que trata de números e grandezas proporcionais, razões, proporções, divisão proporcional e as regras de 3 simples e composta. Se você não já se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, deixa o seu like e confere a parte 1, que já foi ao ar, a parte 2 agora e também as partes que vem na sequência com todo o edital dos Correios, para você não ser surpreendido na hora da prova pela Banca BFC. Vamos lá então? Sobre razão e proporção. O que eu preciso saber na prova para não ser surpreendido pela Banca BFC? Primeiro eu preciso entender que razão vem do latim ratio e significa a relação entre dois valores, a relação entre dois números, o quociente entre dois números, tudo bem? Então quando eu falo razão entre A e B, é A em cima e B embaixo, criando uma fração. E a proporção, por consequência, é uma igualdade entre duas razões. A proporção é uma igualdade em que eu faço cara crachá, comparo duas frações ditas proporcionais. Tá, na teoria é tudo muito lindo, mas como é que a Banca BFC costuma cobrar isso? Primeira questão que a gente vai fazer é de 2023, Banca BFC, prova ali do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento. Olha o que essa questão dizia, né? Das 4 razões abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, nessas mesmas razões em ordem crescente, tá? Então ele deu ali 4 razões, razão A, 3/4, razão B, 1/2, razão C, 2/3 e D, 1/4, e quer que a gente bote em ordem crescente, né, da menor para a maior. A primeira maneira de fazer isso era pegar as 4 frações, as 4 razões, 3/4, 1/2, 2/3 e 1/4, e aproveitando que os denominadores são 2, 3 e 4, números extremamente acessíveis e pequenos, fazer ali o MMC entre 2, 3 e 4, o MMC de 2, 3 e 4. Aí você divide por 2 o que for possível, 1, 3 e 2. Por 2 de novo, 1, 3 e 1. Agora por 3, finalizando 1, 1 e 1. E aí esse produto, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, é o nosso MMC. Por que eu estou usando o MMC? Para eu trazer todas as frações para um denominador comum e então poder compará-las de forma muito direta. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o novo denominador comum, 12, dividir pelo antigo. Quanto que é 12 dividido por 4? É 3. E multiplico esse resultado pelo numerador original. 3 vezes 3 dá 9. Perceba que 9/12 é a mesma coisa que 3/4. São as chamadas frações proporcionais. Divide 12 por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. E 6/12 é a mesma coisa que meio, metade. Quando eu divido 12 por 3 dá 4, vezes o 2 lá do numerador vai dar 8. E 8/12 é a mesma coisa que 2/3. E por último, 12 por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. 3/12 também é 1/4. Quando eu trago as 4 frações para o mesmo denominador, fica fácil perceber quem é a maior e quem é a menor e quem são as, né? Montar a ordem crescente. A menor de todas é 3/12 ou 1/4, alternativa, né? O item D. Depois, o segundo menor é 6/12, no caso B. Depois vem 8/12, C. E por último, A, que de todas é a maior fração. Por quê? Porque tendo todas elas o mesmo denominador, a que tiver o maior numerador, obviamente, é a maior fração. Tudo bem? Então o gabarito é DBCA na alternativa I. Uma outra opção era pegarmos cada uma das frações e lembrarmos que elas indicam o quê? Uma divisão, né? Então o 4 não cabe em 3, bota um 0, aqui um 0, vírgula. O 4 cabe em 30 7 vezes, 7 vezes 4 voltam 28, sobram 2. Vem um novo 0 gratuito porque é uma nova rodada de divisão já colocada a vírgula. Eu explico isso nas minhas aulas de operações básicas. E o 4 cabe em 25 vezes, ou seja, 3/4 é 0,75. A fração 1/2, se dividir 1 por 2, vai dar 0,5, aqui já é meio automático, né? Mas é uma continha bem também acessível. A fração 2/3, ela indica então a divisão do 2 pelo 3. E aí o 3 cabe em 2 quantas vezes? Nenhuma vez, bota um 0, vírgula, mas o 3 cabe em 27 vezes. Não, 6, quase 7. 6 vezes. 6 vezes 3 voltam 18, sobram 2, cai um 0 agora, bota um 0 gratuito, porque é uma nova rodada, e o 3 cabe em 26 vezes,
ficamos aí com uma dízima periódica 0,6666. Por último, a fração 1/4, que indica a divisão de 1 por 4, isso para alguns já é conhecido, dá 0,25. Por quê? Porque o 4 não cabe em 10, em 1 bota o 0, 0, mas o 4 cabe em 10 duas vezes 4 voltam 8, sobram 2, bota mais um 0 gratuito, o 4 cabe em 25 vezes, dando 0,25. E aí fica nítido que essa fração aqui é menor, porque ela gera o menor decimal, né? O que a gente fez aqui foi transformar todas as frações para os seus respectivos decimais. Então, de fato, 1/4 é menor, depois vem 1/2, depois 2/3 e a maior de todas é 3/4, garantindo aí o mesmo gabarito. Agora, numa outra questão com outro perfil, a Banco IBFC cobrou na prova da Imbel para nível médio, prova essa que eu acho que vai ser muito próxima da prova dos Correios, né? Uma prova de 2024, de nível médio, então a prova dos Correios para carteiro tende a ter esse comportamento, né, da banca IBFC. Ele fala que em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe-se que 750 deles são proprietários de bicicletas. Ele quer a razão entre as pessoas que não são proprietárias de bicicletas em relação ao total de pessoas. Então vamos com muito cuidado, tá? Para começar, são 1.200 habitantes, dos quais 750 possuem bike. Se eu tirar 750 de 1.200, sobram 450, que são os que não possuem bike. E o que a questão pede justamente é a razão entre as pessoas que não possuem bike e o total. Quantos não possuem bike? 450. Em relação a quanto? Ao total de 1.200 pessoas. E aí, dando uma analisada nas alternativas de resposta, percebam como todas são frações já muito simplificadas. Então, cabe a nós agora simplificarmos essa fração. Inicialmente tirando um zero com um zero, e podendo dividir o 45 e 120 ou por 3 ou por 5, ou até por 15. Mas isso vai de acordo com a capacidade, a intimidade de cada um de vocês com a simplificação de frações. Indo por 5, que eu acho que já seria uma boa simplificação, o 45 por 5 vai dar 9. O 120 por 5 vai dar 24. E agora eu divido ambos por 3 e chego então a 3/8, fração irredutível, gabarito aí na alternativa B. Então vejam como o assunto razão e proporção é de extrema simplicidade a cobrança da Banco IBFC. Nada miraculoso, mas tem que saber o basicão. Falando em basicão, regra de 3 simples, né? O candidato tem que saber a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, até porque muda a maneira de resolver a questão. No primeiro caso, das grandezas diretamente proporcionais, elas são consideradas assim quando uma cresce e a outra cresce junto, ou quando uma diminui e a outra diminui junto. Então elas têm mesmo sentido. Nesse caso, você vai resolver pelo famoso cruz-credo. Vai montar a regra de 3 simples, cruzar, isolar o x e gabaritar a questão. Agora, o problema é se as grandezas são inversamente proporcionais. É quando uma aumenta e outra diminui, ou vice-versa. Nesse caso, se elas têm sentidos contrários, na hora de resolver, você não pode cruzar. Você tem que fazer em paralelo, pelo chamado método LALA, lado a lado, em paralelo, tá? Não cruza, senão vai dar ruim. E como é que a Banco IBFC cobra isso? Será que ela cobra a regra de 3 simples inversa ou só a direta? Olha aqui, uma questão da prova da Imbel, para nível médio, 2024, era de regra de 3 simples e falava o seguinte: em um hospital, 4 médicos atendem 54 pacientes por dia, então nós temos aqui teoricamente 3 grandezas, né? O médico, paciente e o tempo em dias. Considerando agora 6 médicos, com a mesma capacidade dos demais, eles vão atender por dia quantas pessoas? Então observa que a grandeza dia, ela acaba que não varia, né? Ela é um dia no início e um dia no fim, então é uma grandeza que pode ser descanteada. Ficaríamos com as grandezas médicos e pacientes. Entendendo que ele fala primeiramente que 4 médicos atendem em média 54 pacientes, se fossem 6 médicos, quantos pacientes eles atenderiam? Tudo bem? O que eu preciso perceber aqui? Que a quantidade de médicos está aumentando de 4 para 6. E a tendência é que aumente também a quantidade de pacientes atendidos. Afinal de contas, quem já foi ao hospital aí sabe que quanto mais médico disponível, mais rápido é o atendimento, então mais pessoas a gente pode atender. Tudo bem? E observando as alternativas de resposta também, todas elas são maiores que 54, o que indica que também vai aumentar o número de pacientes.
Então, a gente caracteriza aqui grandezas diretamente proporcionais. E aí, por esse motivo, eu faço cruzando. Vou achar, então, 4x igual a 6 vezes 54. Por favor, não multiplique o 6 pelo 54. Isso é um dos maiores erros que você pode cometer na prova. Vai perder tempo com isso. Traz o 4 dividindo e procure primeiro simplificar. Multiplica só lá no final. Isso é uma grande dica para o dia da sua prova, tá? Corta o 4 e o 6 ambos por 2. Aqui dá 3, aqui dá 2. E pode cortar já o 54 com o 2 ambos por 2. Aqui dá 27, aqui dá 1. Resultado final, 3 vezes 27 em cima, 1 embaixo, o que vai dar 81 pacientes na alternativa aí. 2023, prova do IBGE para supervisor de coleta e qualidade, trouxe essa questão aqui. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, num ritmo de 6 horas diárias. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, ele vai levar quanto tempo para pintar a mesma casa? Observe aqui o seguinte, ó, as nossas duas únicas grandezas envolvidas na questão são o tempo em dias que ele gasta para pintar a casa e as horas por dia que ele trabalha. Bem? No primeiro momento, é dito que ele trabalha 6 horas por dia e demora 12 dias para pintar a casa. E pergunta, e se ele passasse a trabalhar apenas 4 horas por dia, diminuísse a carga diária dele? Em quanto tempo ele pintaria a casa toda? A mesma casa, né? Ele fala a mesma casa para te dizer que a grandeza casa inicialmente não precisa participar da brincadeira. Porque como ela não está variando, é o mesmo serviço, ela não precisa entrar em cena. Tudo bem? Mas não é sempre assim. Aguarda os momentos finais dessa aula. Eu percebo que o número de horas por dia do pintor vai diminuir. Isso vai aumentar o tempo que ele precisa para pintar a casa. Claro, quanto menos tempo ele se dedicar, mais tempo ele vai demorar. Se você vai todo dia trabalhar 1 hora, você vai demorar uns bons dias para terminar um serviço, que você poderia terminar, de repente, um dia trabalhando 8 horas seguidas. Então aqui as grandezas são inversamente proporcionais, porque está aumentando o tempo em dias necessário a partir do momento que diminui a carga diária necessária de trabalho. Então diminui a carga diária, compensação, aumenta o tempo em dias que ele vai precisar. E como são inversamente proporcionais, tem que fazer em paralelo. Aí vai dar 4x igual a 12 vezes 6. Só passar o 4 para cá dividindo. Corta o 12 e o 4 ambos por 4. Você vai achar que o x vale 3 vezes 6, também conhecido como 18 dias na nossa alternativa D. Observe que ele colocou um valor menor que o 12 e outros todos maiores, para justamente deixar na dúvida quem não entendeu a relação entre as grandezas ali apresentadas. E aí percebe-se então que para a banca IBFC, ela tanto pode te cobrar uma questão de regra de 3 simples direta, quanto de regra de 3 simples e inversa. Esteja preparado para as duas. Agora, no quesito regra de 3 composta, aqui muita calma, tá? Porque eu explico em aula 2 métodos que não usam e não analisam a relação entre as grandezas. 2 métodos que não vão ver se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Não vão ver, tá? Não vão ver. Então a gente vai analisar uma outra maneira de trabalhar com isso. Tudo bem? A regra de 3 composta é uma regra de 3 composta por 2 ou mais grandezas, né? Com 2 é simples, com mais de 2 vai ser composta. Não vamos analisar se são direta ou inversamente proporcionais. Vamos primeiro a trabalhar com o método dos sinais, tá? Esse é um método que é bem dinâmico. Você bota as grandezas na ordem que você quiser, só que tem um problema. Na verdade, um problema não, tem uma necessidade. Você precisa analisar a relação entre cada coluna completa, aquelas que têm todos os valores já definidos, com a coluna do x. Tudo bem? Cada coluna completa vai fazer uma pergunta para a coluna do x de forma individual e independente. E ela vai receber, a coluna completa, um sinal que é a resposta para essa pergunta. Tudo bem? Então, quando cada pergunta é feita de uma variável completa para a do x, as demais não podem participar. Elas ficam, ó, caladinhas, intactas, congeladas, não interferem. Quando você colocar o sinal como resposta, esse sinal vai indicar daquela coluna quem fica no numerador da fração. Se aparecer o sinal de mais, o maior, mais grande, obviamente maior, fica em cima. Se aparecer na coluna o sinal de menos, é o menor que fica em cima. E não é necessário, não é regra que cada coluna tem que ter um sinal de mais e outra tem que ter um sinal de menos. Não é regra. Isso pode acontecer e é o acaso. Os sinais são independentes, podem ser 2 de mais, 3, 4, até porque tem questões com mais de 4 colunas. Mas é muito comum encontrarmos questão com 3 colunas que fica um sinal de mais e um de menos. Mas isso não é regra, tudo bem? E como é que a banca IBFC cobra isso? Na verdade, como é que eu vou resolver as questões de regra de 3 composta da IBFC usando o método dos sinais? Vem comigo. Na empresa ABC, a equipe de televendas conta com 15 funcionários, que realizam 4.200 vendas por mês. Para o próximo mês, ele irá adicionar aos 15, 12 novos funcionários. Então, a gente vai para 27, né? 15 mais 12, 27.
Iniciarão o serviço no início do primeiro dia do mês, considerando o mês com 20 dias úteis trabalhados. A cenário alternativa que apresenta a quantidade de dias úteis da equipe precisa com todos os novos funcionários para efetuar 4.914 vendas. Então, observe de maneira bem discreta como a banca tenta complicar com o texto um pouco a identificação das grandezas, tá? Nós temos aqui 3 grandezas, a grandeza funcionários, a grandeza vendas, né, quantidade vendida, unidades vendidas, pode ser, e o tempo em dias, tá? Na primeira situação ele fala que eram 15 funcionários, vendendo 4.200 unidades, ao longo do mês que tem 20 dias, né? O mês dele é o mês de trabalho, 20 dias. Aí ele cresce essa equipe com mais 12 pessoas, vai para 27 funcionários, e quer saber quanto tempo vai ser necessário para vender 4.914 unidades desse mesmo produto. Montada a regra de 3 composta, 3 colunas, todas variando, bota o X aqui bonitinho, abre a divisão, isso é uma regra, tá? E já coloca o coleguinha do X, que é o 20, da coluna dele, aqui em cima. O que vai acontecer? Cada coluna agora vai fazer uma pergunta para a coluna do X, de forma individual e independente. E a resposta vai dizer quem fica em cima e quem fica embaixo. A pergunta é individual e independente, não podemos esquecer disso. Tudo bem? Então, a primeira pergunta da coluna funcionários para a coluna tempo. Se 15 funcionários entregam o serviço em 20 dias, 27 funcionários vão gastar mais ou menos tempo para entregar o mesmo serviço. Ah, mas a quantidade de unidades está mudando. Não importa. Eu estou analisando agora a relação entre a grandeza funcionários e o tempo em dias. As demais ficam caladinhas, não interferem, não se metem. Então, se 15 funcionários conseguem ajustar aquilo em 20 dias, 27 funcionários vão gastar mais ou menos tempo. Menos tempo. Colocou o sinal de menos aqui. O menor valor da coluna, porque está o sinal de menos, fica em cima, o outro vai para baixo. Tudo bem? Depois a grandeza unidades. Ela pergunta agora para a coluna do X. 4.200 unidades, tá? São feitas em 20 dias. E 4.914 vão gastar mais ou menos tempo? Mais tempo. Por quê? Porque são mais unidades para produzir, eu vou gastar mais tempo. Ah, mas mudou o número de funcionários. Mudou, mas não vem ao caso agora. A pergunta é da coluna unidade para a coluna do X, de forma individual e independente. Como botou o sinal de mais, o mais grande, obviamente o maior, fica em cima. O outro vai para baixo. Perfeito. Agora, só precisamos simplificar. Eu contarei aqui já um 0 com um 0. O 27 e o 15 ambos por 3. Passaria limpo. 2 vezes 5 vezes 4.914 sobre 9 vezes 420. Como 2 vezes 5 é 10, esse 10 corta com esse 0. E ali vai sobrar então 4.914 dividido por 9 vezes 42. E o ponto principal é a simplificação. Seguindo. Se eu pensar ali que 4914 é a soma dos dígitos dá 18, ele é múltiplo de 9, então dá para cortar ambos por 9. Cortando ambos por 9, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5, 4, 6. Tá? Então, quando eu dividir 4.914, vou até conferir na minha calculadora aqui, por 9, dá certinho 546. 546 sobre 42. E aí 556 dá para dividir por 42? Dá. E dá certinho 13. Aí você pode dividir por 2, depois por 3, ou pode dividir logo por 6, ou pode dividir por 7. E aí você vai simplificar como achar melhor e vai resultar em 13 na nossa alternativa B. Tudo bem? Então veja que esse método depende muito da pergunta. A pergunta é o ponto principal do método dos sinais. E aí mais uma questão da IBFC 2023. Fala o seguinte: para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a missão seria igual a... O que eu preciso pensar aqui? Primeiro eu preciso identificar minhas 3 grandezas.
Eu percebo que elas são pedreiros, horas por dia trabalhadas e o tempo em dias para resolver o serviço, para executar o serviço. Então, a primeira situação me diz que são 6 pedreiros, num ritmo de 8 horas diárias, gastando 5 dias. Ele pergunta, se fossem 4 pedreiros apenas, num ritmo de 12 horas diárias, quanto tempo ele demoraria? Montou bonitinho, sem nenhum tipo de preocupação com a ordem, bota o X, abre a divisão, o coleguinha do X aqui, que é o 5, já fica aqui. E agora a pergunta é feita de cada coluna completa para a coluna do X. Lembrando, de forma individual e independente. Então, a coluna do pedreiro para a coluna tempo em dias. Se 6 pedreiros demoram 5 dias para entregar o serviço, 4 pedreiros demorariam mais ou menos tempo? Mais tempo. Por quê? Porque tem menos gente trabalhando e vai demorar mais tempo. Então, significa que o maior valor fica em cima, o outro vai para baixo. Na coluna horas por dia, se trabalhando 8 horas por dia, eu demoro 5 dias para entregar o serviço, e se eu passar a trabalhar 12 horas por dia? Vou gastar mais ou menos tempo. Pensa que se você aumentar a sua carga diária de trabalho, é para acabar antes, tipo hora extra, né? Então, quando você sai de 8 horas para 12, você espera que aquele X seja menor que 5. Então, se trabalhando 8 horas por dia eu gasto 5 dias, trabalhando 12 horas por dia eu vou gastar menos tempo. Por isso eu botei sinal de menos, e aí vem um menor valor para ficar em cima, e o outro fica embaixo. Simplificando de forma bem tranquila, 6 e 12 por 6 ambos, 4 e 8 por 4 ambos. Vai sobrar 5 vezes 2 em cima, sobre 2 embaixo, que daria ali 5 dias na letra E. Então esse é o método dos sinais, onde o ponto principal é fazer a pergunta de forma individual e independente. Mas também tem o método do produto, ou do protagonista, ou dos times, tem vários nomes para ele aí na internet. Ele consiste em quê? Em você conseguir identificar quem é o personagem principal da questão. E atenção, ele não é o agente, ele é o paciente. Ele é o que está sendo feito. Tudo bem? Tudo que dimensionar o produto, tudo que der tamanho, quantidade ao que está sendo feito, você vai colocar nas primeiras colunas da esquerda. E os demais itens, inclusive o agente, quem executa, à direita. Tudo bem? Esse é o método do protagonista, ele é muito mais eficaz e rápido, mas há algumas questões que ele pode travar. Então é bom conhecer os dois métodos, é uma sugestão minha. E como é que a BFC cobra isso? Vamos resolver as mesmas questões agora pelo método do produto, tá? Então na empresa ABC, a equipe de televendas conta com 15 funcionários, blá blá blá. O que a gente sabe aqui? Que a unidade que eu quero vender, né, a questão fala do quê? De venda de unidades de produto. Então isso aí vai ser o meu protagonista, meu produto. Então as unidades vendidas é o meu protagonista. Funcionários, por mais que seja o agente, não é protagonista. E o tempo em dias. Então a gente tem no primeiro momento que 4.200 unidades são feitas por 15 funcionários num mês de 20 dias úteis. E ele pergunta, se forem fazer 4.914 unidades por 27 funcionários, quanto tempo eu vou gastar? Se você quer fazer o método do produto, você tem que botar à esquerda, que é a regra, as colunas à esquerda, ou as, o que dimensionar o produto, o que está sendo feito. E a questão fala em unidades produzidas. Então, está dimensionando as unidades e a quantidade de unidades feitas. Está lá à esquerda. Botou a barrinha ali vertical, vem por cima, cruzou a barrinha, troca de linha. Esse é o time do X. 4.200 vezes 27 vezes X. Vem por baixo, cruzou a linha, vai para o outro lado. Esse é o time dos números. 4.914 vezes 15 vezes 20. De resto, é só pegar o 4.200, jogar aqui para baixo junto com 27 e sair simplificando. E observa como vai dar a mesma estrutura que deu aqui, ó. Ó. Em cima o 20, o 15 e o 4.914. Embaixo o 4.227. Vai dar a mesma resposta, que é 13, simplificando aí como você preferir, na letra B. O ponto agora é nessa questão de 2023 da prova da Universidade Federal da Paraíba, tá? Para essa questão, o método do produto tem um pequeno detalhe. A questão fala que para realizar um serviço de alvenaria, 6 pedreiros, trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Se o mesmo serviço for realizado por 4 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, então o total de dias necessários para completar a obra será igual. Observa que ele fala em mesmo serviço, né? Mas o serviço é o produto. Porque a questão trata do quê? De pedreiros realizando o serviço. Então quem vai ficar à esquerda é a grandeza serviço. Duda, mas ela não está variando, porque ele fala em serviço no início e mesmo serviço no final. Eu sei que não está. Para a regra dos sinais, a gente não tem que colocar em cena, porque ela não vai variar. É o mesmo serviço sendo feito.
Mas como o serviço, curiosamente, é o produto da questão, os pedreiros são o agente, o serviço é o paciente. Ela precisa estar à esquerda, tá? Pedreiro, hora por dia e tempo em dias. E aqui está a minha divisão. Então, um serviço, eu chamo de eu mesmo pondero isso, feito por 6 pedreiros, no ritmo de 8 horas diárias, demorou 5 dias. O mesmo serviço, feito por 4 pedreiros, 12 horas diárias, vai demorar quanto? Então eu tenho que colocar a grandeza serviço, porque a grandeza serviço é o produto da questão. Mesmo ela não variando, ela vai ter que ser colocada. Isso dificulta para algumas pessoas usar esse tipo de método. Por isso que é bom saber os dois, tá? Vem por cima, cruzou a linha, vem por baixo. 4 vezes 12 vezes x, aquele vezes 1 não vou colocar, obviamente, para não atrapalhar, para não confundir ninguém. E a outra coluna vem, o time vem com o 6 vezes 8 vezes 5 vezes 1. Passando aqui o 4 e o 12 para baixo. Cortou, cortou, vai dar 5, né? Porque 6 vezes 8 é 48, então vai dar certinho 5 na nossa alternativa E. O único porém do método do produto nessa questão é que eu tinha que entender então que o serviço, que é o que está sendo feito, que é o produto, mesmo não variando, tem que ser levado em consideração. Nosso último tópico dessa revisão, falar da divisão proporcional, um assunto que para banco e BFC sempre foi uma cobrança muito dinâmica, tá? A divisão proporcional ela cai em questões em que eu vou ter que dividir herança, balinhas, pessoas, alguma coisa de forma proporcional. E aí há vários casos de divisão proporcional. A divisão direta com números inteiros, direta com fração, a inversa de 2, a simultânea e o caso especial. Mas a banca tem cobrado basicamente esse caso aqui, que é a divisão em partes diretamente proporcionais com valores inteiros. Por exemplo, ele quer dividir 120 alunos em 3 salas, em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Se ele fala em partes diretamente proporcionais, é que quem tiver a maior proporção vai ganhar mais aluno, quem tiver a menor proporção vai ganhar menos. Então a gente chama de K a constante de proporcionalidade, que representa a quantidade de alunos por lote, não por sala, por lote, tá? Por lote, por grupo. Então a sala A fica com 3 grupos, a B com 4 e a C com 5. Eu jogo o K, somo tudo igual a 120 e acho o K. Quando eu acho o K, eu devolvo lá e gabarito a questão. É claro que para esse tipo de questão existe um atalho muito bom, que era você pegar simplesmente os 120 alunos e dividir pela soma das proporções e achar rapidamente, sem muita delonga, 10, que é o quê? Que é o tamanho do lote. Aqui 3 lotes, 4 lotes e 5 lotes, por isso que deu certinho aqui, 30, 40 e 50. Como é que a Banco BFC cobra isso, Dudan? Será que é realmente nesse mesmo contexto? Olha aí, 2023, prova da Universidade Federal da Paraíba para assistente de alunos. Marcos vai dividir a quantia de R$ 5.600 entre seus 3 filhos, de forma diretamente proporcional à idade deles, 5, 7, 8 anos. Ou seja, o mais velho vai ganhar mais, o mais novo se deu mal. Qual é a quantia que o mais novo vai receber? Então, a maneira tradicional que você pode usar isso aqui é pegar, dividir R$ 5.600 entre o filho A, que tem 5 anos, o B, que tem 7 anos, e o C, que tem 8 anos. E aí eu insiro a constante K de proporcionalidade. E vou entender então que os 5 grupos, os 5 montinhos de dinheiro que o A vai receber, mais os 7 montinhos que o B recebe, mais 8 montinhos que o C recebe, tem que fechar R$ 5.600. 5 mais 7, 12, mais 8 dá 20. 20K é igual a R$ 5.600. Então, o K é 5.600 sobre 20. Cortou, cortou. O K vai ser 280. Então tem R$280 em cada montinho de dinheiro. E o mais novo recebe 5 montinhos de 280, que vai dar R$ 1.400 na letra A. C. Tudo bem? Padrão tranquilo de questão. E em 2024, prova da Embel para advogado empresarial, né, uma prova de nível superior, trouxe a seguinte questão. Um jardim foi dividido em 3 áreas, de maneira proporcional a 2, 3 e 5. E se ele fala proporcional, é diretamente proporcional. Ele quer a área da medida da menor área, sendo que o jardim tem 160 metros quadrados. Então aqui eu vou dividir 160 metros quadrados entre a região A proporcional a 2, a B proporcional a 3 e a C proporcional a 5. Lembrando que eu jogo o K aqui, que seria o tamanho de cada lote. Região A tem 2 lotes, região B tem 3 lotes, região C tem 5 lotes, porque é proporcional. E aí a soma desses lotes tem que totalizar
os 160 metros quadrados. Poderia mudar o texto se ele dissesse que, de repente, a maior área vai ter 500 metros quadrados. Aí tu igualaria o 5K a 500 metros quadrados. Porque ele não deu o total, aí ele deu o que o maior recebeu. Então 5K já seria diretamente ligado ao 500. Você vai achar o K do mesmo jeito e vai ter um outro resultado. Tudo bem? Mas não é o caso. Então você vai achar aqui que a soma dos lotes vai dar 160. 10K igual a 160. Logo o K é 160 por 10, que vem dividindo, que é igual a 16. Então o A ganha 2 lotes de 16, ganha 32 metros quadrados. O B ganha 3 lotes de 16, ganha 48 metros quadrados. E o C ganha 5 lotes de 16, ganha 80 metros quadrados. Somando tudo vai dar 160. E aí a menor área vai ser de 32 metros quadrados na nossa alternativa D. Então percebam como a visão da banca IBFC sobre divisão proporcional tem sido muito tranquila, né? É claro que você que é meu aluno no meu site sabe que eu ensino todos os outros casos. O caso da divisão direta com valores fracionários, a divisão inversa de 13, inversa de 2, que tem um atalho, a simultânea e também o caso especial. Mas baseado nas questões da IBFC, inclusive as que estão no meu site resolvidas no nosso curso de questões da IBFC, nenhuma trabalha com questão que não seja desse caso mais singelo, da divisão proporcional referente a valores inteiros. E óbvio que eu poderia aqui chegar de forma muito mais dinâmica e só pegar os 160 e dividir por 2 mais 3 mais 5, que é 160 por 10, que vai dar 16 metros para cada lote. O menor tem 2 lotes de 16, vai dar os mesmos 32. Mas eu explico daquele outro jeito, porque é um jeito mais didático de ensinar. Percebam então que a banca IBFC não vai inovar muita coisa em relação à regra de 3 simples, composta, razão, proporção e divisão proporcional. E essa aula de revisão está sendo feita especialmente para você não ser surpreendido na hora da prova. Então você que gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, que essa aqui é a parte 2, tem muito mais pela frente. Ah, e pode nos seguir no Insta, no @matemática sem trauma e também no @profdudan. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima parte da nossa revisão para o concurso dos Correios.